Pessoal, bloco 2, Maio Roxo, que a gente precisa falar de saúde intestinal. Daria para fazer um podcast só para conversar de residência, Daria. mas a gente tem também essa função de informar o pessoal. Roberta, primeira coisa, quem é o coloproctologista? Eita. Coloproctologista. Eu lembro quando eu falei pra minha avó. Vó, vou fazer coloproctologista. Ela, filha, que diabo é isso? Eu vou cuidar do intestino, filha. Ela, de intestino? Eu falei, de intestino e de ânus, vó. Ela, nossa, mas por quê, filha? Eu falei, Alguém porque te é bom. obrigou? Porque é uma área boa, né? Então, o coloproctologista, ele fez cirurgia geral, ele precisa ter feito cirurgia geral, e vai ser o profissional que vai se especializar ali na parte do intestino, né? Então, principalmente intestino grosso e as doenças anorretais. Então, as hemorroidas, as fissuras, as fístulas. E aí, a gente também trata de doença inflamatória intestinal. Alguns gostam mais, outros gostam menos, porque é uma doença que é tratada tanto por gastroenterologista, né? Então, o cara que fez a clínica e depois fez a gastro, quanto pelo coloproctologista. Legal. E o que é esse Maio Roxo? Então, esse mês Maio Roxo, né, é uma campanha do GEDIB, que é o Grupo de Doenças Inflamatórias, de Estudo de Doenças Inflamatórias do Brasil. Essa campanha é uma campanha de conscientização sobre as doenças inflamatórias, para a gente diminuir o estigma sobre elas, né? Então, as doenças inflamatórias intestinais, diminuir o estigma, orientar a população, sinais de alerta. Era considerada uma doença rara, hoje já não é mais. Ela vem aumentando a sua incidência no Brasil. Então, é um mês importante aí, porque tem muito estigma sobre qualquer doença intestinal, existe muito estigma, né? E acho que é muito importante a gente conscientizar não só a população, mas os médicos que estão na UBS, no Principalmente. pronto-socorro, de pensar assim, ó, isso é uma doença inflamatória, eu vou encaminhar pro coloproctologista, ou carinhosamente conhecido como proctologista. Mas Precisa estar no radar, né? precisa estar saber no que radar. Então, existe. assim, Rô, o que você orienta para os médicos e para os pacientes do tipo pensar, eu posso estar com doença inflamatória intestinal? Ou para os médicos, epa, eu tenho que pensar em doença inflamatória intestinal. Quais são os sinais de alerta aí? Eu acho que essa deve ser a pergunta mais importante, né? O que acontece, assim, ó, só para exemplificar, né? Um caso, semana passada, paciente indo no pronto-socorro há 30 dias, com quadro de diarreia, dor abdominal, diarreia. A última vez que ela bateu no pronto-socorro 20 vezes no dia. Nossa. Como que um médico tem coragem de liberar para casa? Eu não consigo entender. Então, o que a gente precisa orientar, né, esses pacientes? Pacientes e principalmente os médicos que estão em pronto-socorro, né? Sinais de alerta. Então, aquele paciente que está com uma dor abdominal, que você não está identificando a causa, né? Associada a uma alteração de hábito intestinal. A doença inflamatória intestinal, ela tem a principal forma dela é diarreica, mas às vezes a gente desconhece que ela pode ter uma forma estenosante e o paciente vai apresentar como uma constipação. Ele não vai conseguir evacuar, né? Então, uma alteração brusca desse hábito intestinal, né? Então, ou por diminuição de idas no banheiro, ou por aumento de idas no banheiro. Ver o tempo ali de história, né? Uma paciente, a gente vai pensar nas famosas viroses, né? Eu odeio esse termo, mas que leva a uma infecção gastrointestinal aguda. Esse quadro clínico não vai passar de 3, 4, 5 dias, né? Um paciente que já está uma semana, 10 dias, com quadro de diarreia importante, indo mais de 10 vezes ao dia no banheiro. Pra gente, o sinal de alerta aí é mais de 6 vezes por dia no banheiro, né? Fezes com sangue, com muco, com catarro. Não pode liberar sem uma orientação adequada de ir buscar um profissional, ou mesmo coletar exames ali, né? Coletar para o médico que está recém-formado aí de plantão. Coleta um hemograma, um PCR, um VHS, dá uma avaliada ali. Se estiver muito alto, encaminha Com com urgência. urgência, para um hospital de referência,
que tenha mesmo um cirurgião geral ali. O cirurgião geral, se ele for bem informado, ele vai saber identificar uma doença inflamatória intestinal e falar: opa, isso aqui eu preciso internar, investigar melhor, ver se tem abscesso, ver se eu preciso entrar com antibiótico, com corticoide. Mas dá aquela. Não dá alta Não pro paciente, subestimar, né? Não Tudo, né? nem subestimar. tudo é O jeca, médico né? subestima muito. Nem tudo é De jeca. novo, a diarreia. A gente subestima muito, né? O médico recém-formado, a gente tem a arrogância do diploma, né? Eu sei tudo. E aí, assim, a gente não pode deixar se picar por esse bichinho do CRM, né? A gente não sabe tudo. Somos meramente mortais. Precisamos de ajuda. A gente não resolve tudo sozinho. A gente precisa do endoscopista, a gente precisa do gastro. E a gente precisa ter os sinais de alerta na nossa cabeça para a gente não comer bola e não prejudicar um paciente desse, né? E às vezes é uma coisa que parece tão besta, mas você muda o desfecho da doença, que a gente falou. Uma vez a gente gravou um vídeo de dicas para ser bom interno. E uma das dicas é: faça amizade no seu internato. Sim. Por quê? Às vezes você vai ligar para um colega seu: Roberta, me salva aqui. Tô com um paciente assim assado. Teve 20 episódios de diarreia. Ô, Igor. O que Exato. você acha que eu peço de laboratorial? Exato. Aqui eu não tenho muito recurso. É. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Pra quem né? eu posso encaminhar? Eu tô em tal lugar aqui, ó. Coloca no cross, assim, assado, que a gente vai aceitar aqui no hospital terciário. É um paciente grave que precisa vir. Então, o networking é muito importante, porque você não precisa com ser o certeza. dono da razão nem o dono da verdade. Mas você pode conhecer alguém que sabe mais que você Sim. e que vai te ajudar. E eu aposto, como eu já liguei pra muita gente, inclusive mando às vezes mensagem tirando dúvida. E as pessoas às vezes mandam pra mim, tá? É assim, porque é assim que todo mundo já foi recém-formado um Mandei dia. pra você, pra É. próstata lá do meu paciente, o que eu faço aqui com o paciente? Exato, porque é amizade, né? Não é sobre você tirar o seu orgulho, você pendurar o seu jaleco, né? Que é aquela barreira que te prende do paciente e mostrar que você tá ali pro paciente, né? E, Roberto, a gente precisa falar um pouquinho também, enquanto o Vitor pensa aí nas perguntas do pessoal, porque apesar do maio roxo ser para doença inflamatória intestinal, a gente tem uma patologia que afeta milhões de pessoas aí e muitas vezes também é subdiagnosticada, que é o câncer coloretal. Quais são os sinais de alerta e quando eu devo pensar que um paciente pode estar com câncer coloretal? Então, assim, ó, quando a gente fala de saúde intestinal, o primeiro sinal de alerta é que alguma coisa não tá normal, mudou, né? Então, a alteração do hábito intestinal é a queixa mais importante pra gente ali na Procto, que a gente vai pensar tanto em neoplasias quanto em doenças inflamatórias intestinais, né? E hoje em dia, cada vez mais a gente está tendo mais pacientes jovens com câncer, né? Infelizmente. Infelizmente. E aí, às vezes, o paciente. O grande problema da neoplasia é que o paciente não vai ter sintomas na doença inicial. A doença inicial ela é pouquíssimo sintomática. Quando que esse paciente vai ter sintomas? Quando essa doença já está grande dentro do intestino. E aí ele vai causar diarreias ou sintomas obstrutivos, dores abdominais, sangramento, muco, da mesma forma que a doença inflamatória, né? Então, o que a gente mais bate ali é na prevenção, é no rastreamento, são exames preventivos, né? Porque para câncer coloretal a gente não vai falar só de exame de rastreamento, mas sim de exame de prevenção. Sim. Então, esse é o ponto principal ali na neoplasia. E aí a gente entra na endoscopia, na colonoscopia, no caso. Explica pro pessoal, Monique, o que é um exame de prevenção? Qual que é a diferença do exame de que é um rastreio e uma prevenção? Certo. O exame de prevenção a gente vai fazer procurando para prevenir o câncer, né? Então a gente vai procurar lesões precoces, a gente vai tentar flagrar aquela lesão antes dela virar o problema em si, porque muitas vezes nesse estágio, antes dela virar o problema, ela é totalmente benigna e passível de tratamento pelo exame de colonoscopia, né?
Que é o que o pessoal chama de pólipo, às O vezes. pólipo, Famoso exatamente. O famoso pólipo. Então, o pólipo, só para ficar claro, o pólipo precisa ser tirado, porque ele pode virar câncer. Isso. O pólipo, ele, dependendo do tipo dele, é mandatório a retirada. Tem um tipo ou outro que, em teoria, não, mas a gente sempre tira e manda para o estudo para o anátomo patológico para entender se aquele pólipo é do tipo que poderia crescer e virar uma doença maligna. Legal. E pro pessoal de casa, então assim, ó, quando eu devo começar a fazer esses exames? População geral, assintomática, sem história familiar, sem nenhum problema de saúde, a partir dos 45 anos, todo mundo precisa fazer colonoscopia. Assim como toda mulher faz o Papa Nicolau, como toda mulher mais velha faz a mamografia, todo mundo, homens e mulheres, a partir dos 45 anos, colonoscopia. Se tem história familiar de câncer, se tem alguma síndrome genética na família, se tem alguma alteração do hábito intestinal, precisa procurar o atendimento com o coloproctologista e muitas vezes esse rastreio ele já é indicado antes dos 45 anos. E essa história familiar, o que que é? Explica pro pessoal o que que é essa história familiar positiva para câncer. Então, pacientes que têm parentes com câncer, pacientes que têm história de parentes jovens com câncer, Nem pacientes... sempre só o câncer coloretal, né, que vai chamar a nossa Exatamente. atenção. Então, às vezes, em anamnese, tem paciente que fica bravo, né? A gente pergunta, tem câncer na família? Ah, tem um monte. Quem? Aonde? Aonde? Quantos anos? Porque existem cânceres ali de histórico familiar que pertencem a uma síndrome, que é uma síndrome de Lynch, né? Que antigamente chamava Lynch, hoje é o câncer hereditário não polipóide, que ele tem relação com outros tipos de câncer de próstata, câncer de endométrio, né? E que afetam e acometem pacientes jovens. Então, esse histórico, né, de neoplasias familiares, às vezes a gente não dá tanta importância, fala, por que tá perguntando no meu avô? Por que tá perguntando no meu bisavô? O que tem a O ver, que né? tem a ver? Então, isso a gente já vai pensando, né, se pode pertencer ou não a essas síndromes genéticas, né? A doença inflamatória intestinal, inclusive, ela é um fator de risco que predispõe o câncer coloretal. Então, pacientes que já têm um certo tempo, se não me engano, 8 anos de doença, já precisa começar o rastreio. Rastrear. Então, por exemplo, se o paciente descobre uma doença inflamatória com 20 anos, próximo dos 30 ele já tem que começar o rastreio. Ele não vai esperar dar 45 anos Para para começar. começar a fazer prevenção do câncer coloretal. É que a gente fala, né, mas o paciente com a doença inflamatória, ele acaba, né? Acaba fazendo sempre colono, colono, né? Então, Nesse o que a paciente. gente se preocupa mais é aqueles pacientes que não fazem o segmento da doença, né? Ele se perde, tá assintomático, deixa pra lá. Porque a partir do momento que o paciente não tem sintomas, muitas vezes, se essa doença não foi explicada para ele no momento do diagnóstico, ele acha que tá curado. Então, às vezes, abandona o tratamento ou continua o tratamento e não faz mais acompanhamento. Esses são os mais Ele perigosos, precisa entender né? que ele vai ter que tratar pro resto da vida, mesmo que ele esteja no estágio de remissão da doença, É né? igual pressão alta e diabetes, né? Parou o acompanhar. medicamento, volta. Sim, e aí aqui tem uma pergunta. Minha avó teve câncer do intestino. Isso me coloca em algum grau de risco? Quando o câncer de intestino surge em pacientes mais idosos, geralmente são os cânceres esporádicos. Mas, de qualquer forma, A tem gente já histórico orienta na a começar família. mais cedo. Orienta a história, começar mais Então, cedo. se, por exemplo, teve um paciente que teve, por exemplo, o pai de uma pessoa teve câncer aos 40 anos, câncer coloretal. Com quantos anos ele tem que fazer uma colonoscopia? 30. 30? Se não for uma polipose Se não adenomatosa for, familiar, exato. depende se tem síndromes envolvidas, É. porque Se tem daí síndromes ou não. Qual que é o nosso grande problema, né? Quando a gente fala ali em saúde pública e também convênio, são os testes genéticos, né? Uhum. Então, às vezes, a gente identifica aquele paciente de risco, mas a gente acaba não pedindo um teste, né? Só fazendo o segmento ali do paciente. Então, vai chamar atenção pra gente pensar em síndromes genéticas, aqueles pacientes que tiveram câncer com menos de 50 anos, né? Então, meu pai teve câncer aos 40,
Que no mundo ideal, no mundo cor-de-rosa, mundo sírio-libanês, né? Uhum. A gente vai orientar o quê? Fazer um teste Teste genético. É que às vezes a gente descobre, por exemplo, meu pai teve câncer coloretal, meu pai teve com 59 anos, mas será que não começou quando ele tinha 50? E se tivesse feito uma colono com 50, Com Com 45 45, era um pólipo. talvez entendeu? fosse um pólipo. Ou com 49 já era uma lesão. E aí, será que a doença dele é de 49 anos ou de 59 quando foi descoberto e tava uma lesão ulcerada, entendeu? Sim. Então, É. assim, eu fico com isso, assim, de... Melhor Então, já Tá assim, fazer. preparada pra que fazer a minha gente fala? Eu tô colonoscopia, Monique? pronta. Ah, eu vou agendar a minha ano que vem. O que a gente Vai ser sem orienta o anestesia. paciente, assim? Não. O que a gente orienta, então, né? O que os guidelines orientam a gente para fazer de uma forma geral para todo mundo? Teve um parente de primeiro grau com câncer, né? A gente vai iniciar esse rastreio 10 anos antes ou a partir dos 40 anos. Então, se meu pai teve câncer aos 40, eu começo aos 30, né? Isso se eu não fizer aquele histórico lá na anamnese, sempre um histórico bem feito dos antecedentes familiares, e não Sim. tiver suspeitado de uma síndrome de Lynch. No SUS, a gente não tem teste genético. Quando eu suspeito de uma síndrome de Lynch, quando que eu começo o rastreio? Com 20, 25 anos, começa a fazer colono. E vai fazer colono a cada 2 anos. Sim. Então não é anual que precisa fazer a colonoscopia? Como que funciona isso? População geral, assintomática, sem história familiar, colono normal, tem 45 anos, fez colono. Colono normal. Existem dois grandes guidelines que guiam no mundo. O guideline americano e o guideline japonês. O guideline americano, ele diz colono normal, nova colono em 10 anos. O guideline japonês diz colono normal, nova colono em 5 anos. O brasileiro fala 7,5. O brasileiro fala 7,5 em cima do... Não, tô brincando. A sociedade ainda recomenda 10, né? De modo geral, no Brasil, mas eu particularmente, eu 10 acho, muito, né? eu acho 10 muito tempo. Acho que 5 anos é mais eu até uns honesto. anos atrás eu indicava cada 10, né? Mas de uns tempos pra cá eu tenho diminuído esse intervalo. Mas porque também é um exame que ficou muito mais seguro, né? Então, assim, pra explicar pro pessoal, é anestesia geral? É anestesia hack? O que é anestesia, Monique? Bem, a colonoscopia, ela é feita sobre sedação. Essa sedação, ela pode ser feita pelo próprio médico endoscopista ou ela pode ser feita por um médico anestesista. É uma medicação que é feita na veia, o paciente dorme durante o exame, mas ele mantém a própria respiração. Ele dorme durante todo o procedimento e quando acorda já acabou. E não se lembra, E né? não se lembra de nada. Agora, é importante ressaltar que é necessário o jejum para fazer a colonoscopia. Não por conta da colono em si, mas por conta da sedação, porque a gente não pode sedar um paciente de estômago cheio, porque às vezes acontece, o paciente fez o preparo de colono e aí chegou lá para fazer o exame e tomou um copão de água. Ai, não, mas eu não vou examinar o estômago, eu vou examinar o intestino. Mas precisa, o jejum ele é imprescindível para poder fazer o exame do intestino com segurança. Sim. E outra coisa que é legal falar pro pessoal é que muita gente fala assim, nossa, mas o preparo de colonoscopia é muito ruim. Por que que o Perguntaram preparo tem disso. que ser tão ruim? Ó, realmente a parte do preparo é a pior parte. O exame é a parte menos pior de todo o processo. Para a gente poder fazer um exame com qualidade, procurando aí pólipos, lesões, as alterações de uma forma satisfatória, a gente precisa que o intestino esteja bem limpinho, né? Os pólipos, eles são muito pequenos, eles podem medir 2 milímetros, 3 milímetros. Se você tem uma sujeirinha que fica ali em cima, você pode não ver o pólipo. O pólipo ele fica mascarado no meio do intestino, então a gente precisa do intestino bem limpo. Para isso, no dia anterior do exame, o paciente ele vai ter uma dieta direcionada, então ele vai ter uma dieta mais pastosa, sem resíduo, uma dieta sem grãos. E no dia anterior ele também toma um primeiro laxante, que é um primeiro laxante que vai tirar esses resíduos mais sólidos.
E agora, o que pega é o medicamento que toma no dia do exame, que é o manitol, de modo geral, né? Existem outras opções, mas de modo geral, o manitol ele tem se mostrado muito eficaz, é o que mais é utilizado aqui no Brasil. E ele é um medicamento que você toma assim 1 litro de volume, né? E você tem que tomar ele num curto intervalo de tempo, ele é muito doce, pode nausear, ele desidrata muito, né? Porque ele é osmótico, ele vai sair, ele vai descer puxando toda a água do seu organismo. Por isso a gente até recomenda, na semana do exame, procure manter bem hidratado, né? Porque esse Uhum. paciente já tá meio desidratado no dia do exame, ele toma aquele manitol, aí tem hipotensão, passa mal, desmaia. Pacientes mais idosos geralmente fazem o preparo hospitalar porque não toleram fazer o preparo em casa por conta disso. Então, assim, realmente não tem truque. O preparo não é muito agradável, mas ele também não é tão terrível assim. Sim. Dá para fazer e é importante. É um exame de extrema importância. Vale a pena passar pelo preparo para garantir a Pra não saúde ter que ainda intestinal. repetir o exame porque o preparo ficou Se ruim, né? fizer mais ou menos, vai ter que repetir o exame. Tia Monique tá brava. Anota, tô Ah, falando. Não vou repetir, né, Monique? E aí tem mais uma pergunta aqui. Doutora Roberta, hemorroida pode virar câncer? Não! É verdade, isso aí, o pessoal já. Muita gente, a gente pôs uma enquete e acho que, se eu não me engano, 43% das pessoas falaram que hemorroida poderia virar Mas câncer. qual que é o grande problema? Daqui a pouco eu vou acrescentar um negocinho aí da hemorroida. Qual que é o grande problema, né? Porque os sintomas de hemorroida, eles são similares com os sintomas de câncer retal. Ele dá sangramento, ele dá muco, a hemorroida, se ela pode sair para fora, né? Então, tem a nodulação. O que muitas vezes acontece? É hemorroida, não vai. Uhum. Eu acho a coisa mais engraçada do mundo. Você fala pro tio, você fala pra prima, você fala pro cara da farmácia, você conversa com o padeiro que você tá com hemorroida, mas você não vai no médico, que você tá com vergonha. É verdade. É verdade. Você fala pra todo mundo que você tá com hemorroida, menos pro médico que você precisa ir no médico. E o que é hemorroida? Hemorroidinhas, a gente nasce com ela, todo mundo aqui tem, viu? Todo mundo tem. Todo mundo tem, nascemos com elas. Umas almofadinhas. Almofadinhas, os famosos coxins, Coxins né? hemorroidários. Eles que fazem o amortecimento na hora da evacuação. Da evacuação. Todo Então, mundo tem. amortece a passagem das fezes, ajuda a fechar o canal anal, né? Então, faz parte ali de um mecanismo importante do nosso ânus, né? Só que essas hemorroidas, elas podem o quê? Virar uma doença. Então, a gente fala doença hemorroidária. Quando? Quando tem sangramento, quando elas incham e escorregam para fora do ânus. Então, tem paciente que essas hemorroidas escorregam e retorna para dentro sozinha. Tem paciente que precisa ficar empurrando ela para dentro. Então, isso atrapalha a qualidade de vida do paciente. Porque o grande problema é daí que vem essa lenda, né? Vira câncer? Quando eu fui já era câncer. Não, meu filho. Você já estava com câncer. Não era hemorroida. E como fazer para evitar de ter hemorroida? Hábitos. Hábitos. De higiene. Exercício físico. A obesidade, ela atrapalha, porque tem um aumento ali de pressão intraabdominal, né? Gestantes sofrem muito com hemorroida. Então, evitar, ter um hábito de vida ali saudável, né? Então, o intestino funcionando bem, sem esforço evacuatório. Para isso, para a gente ter uma evacuação adequada, né? A gente fala de consumo de água, consumo de fibra, exercício físico. Esse é o tripé fundamental da saúde intestinal, para a gente ter uma saúde intestinal adequada. A posição evacuatória é importante, né? Então, colocar aquele banquinho embaixo dos pés, elevar o joelho até a altura do nosso peito. A posição de cócoras, ela vai ser a mais adequada, mas então a gente adapta, né? Colocando banquinhos. E a higienização. Então, Brasil, todo mundo usa papel higiênico, né? Mas a gente tem uma fala no meio dos proctologistas que o papel higiênico, ele não limpa, ele esparrama a bosta, né? Então, Literalmente. literalmente. Então, assim, lavar, fez cocô,
Vamos usar o lencinho umedecido, vamos lavar, né? E assim, a pimenta, né? Fala, a pimenta dá Aham. hemorroida? Não, a pimenta não dá hemorroida, mas alguns estudos mostram que ela, pro paciente que tem a doença hemorroidária, ela vai piorar, Uhum. né? Os É. sintomas. E é verdade que ficar lá, tem gente que acorda, fica 1 hora no Sim, banheiro, Galera do sentado, mexendo no TikTok. galera do Se for no pendura o Pendura- jaleco, não dá. É. Não dá. Já tem não dá vários tem estudos estudos robustos É. que falam que não. Agora, se fizer assim, ó, passar o vídeo sem curtir, sem comentar, sem compartilhar, Vai dar uma hemorroida vai dar uma hemorroida. trombosada. Dá. Então o ideal é não ficar muito tempo sentado no banheiro pra sim. evacuar. Fazendo força, né? Porque isso vai propiciar que esse coxim vai Vai deslizar e vai deslizando. causar a doença. Sim. Agora, eu, do ponto de vista do endoscopista, queria deixar uma ressalva para os meus amigos médicos do PSF, pessoal que pede exame para os pacientes. A colonoscopia, ela não avalia hemorroida. Ah, Porque Boa. como a gente, para estudar o intestino, a gente passa pelo canal anal. Mas o exame de colonoscopia, ele não avalia doenças orificiais, não é um exame direcionado para isso. Porque o canal anal, ele é um músculo, ele é um esfíncter. Quando o aparelho entra, já foi, já tô no reto, e dali para Uhum. frente que eu vou examinar. É lógico que se tiver algo muito chamativo, a gente põe uma nota de rodapé, orientando, exame físico. Pacientes com queixas orificiais, né, suspeita de fissura, de fístula, de doença hemorroidária, precisa fazer anoscopia, idealmente em consultório com um médico que está examinando, né? uhum. Com um procto, né? Exato. Com um A gente é treinado proctologista. pra isso. E hemorroida não é do urologista, que fique Hemorroida- claro. E próstata E não é do próstata também não, procto. nossa! E colono também não vê próstata. Exato. É porque assim, isso tem muita. A gente recebe muito paciente. A Roberta é Sim. pra ver próstata e eu pra ver hemorroida. Então a gente explica, né? O urologista, ele vê a próstata. E o toque da próstata, ele é pelo reto, pela proximidade da próstata com o intestino. Mas não é que significa que a gente tá ali pra ver hemorroida. Para isso, a gente procura um proctologista. E o proctologista, apesar do nome parecer, não é o médico que vai ver a próstata, né? É, a gente Exatamente. vai fazer o exame ali proctológico, que a Monique comentou, né? Então a gente vai olhar, a gente vai tocar. Aí a gente sempre vai tentar tocar a próstata, lógico, mas eu brinco que meu dedo não tem balanço, igual os dedos dos urologistas, né? Que eles, 60 tem gramas. 60 gramas, 20 gramas. Eu consigo identificar se tem nódulos. Então, assim, lógico, se eu conseguir tocar essa próstata, eu vou dar esse feedback para o paciente, né? Ó, a próstata tá aumentada, procurou um urologista, né? Agora, o meu exame não é direcionado para isso. Então, se eu não tocar a próstata, eu não vou ficar ali forçando, tentando tocar, vendo quantas gramas tem, porque ele não é para isso. Ele é para eu avaliar o quê? O tônus da musculatura, que o Igor nem sabe o que que é isso, Sabia. né? Sabia. Brincadeira. Nunca Já esqueceu. Já quis Então, a esquecer. gente vai avaliar outras coisas ali, né? O meu toque, ele é diferente do toque do urologista. Cada um São tem seu exames... toque. Cada um E tem não, seu pelo amor de Deus, toque. para de tabu, não precisa ter vergonha, que a gente não tá ali para avaliar Ah, nada, não precisa pedir desculpa, que tem muito Exato. paciente, É. porque pra Não me gente depilei, a mulherada, não me depilei, doutora. não é tem nada problema. constrangedor pra gente, é mais um ali que a gente vai fazer um exame físico É. tentando diagnosticar Faz alguma parte- coisa, faz É parte tão da... rotineiro do nosso dia a dia que para nós pode soar esquisito, mas para nós é comum. É. É Sim. normal, é É. normal. Eu brinquei esses dias com o paciente falou assim pra mim, nossa, doutor, mas que constrangedor passar por isso. Falei, imagina pra mim que tô fazendo 10 hoje. Nossa, doutor, essa situação tá pior que a minha. Mas é assim, é pra mostrar pra ele que é comum, é normal pra gente É. fazer o exame do toque. Faz parte do exame físico, né? Uma vez eu fui examinar uma senhorinha super bonitinha, ela no exame de tipo, vamos examinar então agora? Ela, ai, doutora, tão bonitinha, por que que a senhora foi fazer isso da vida? Ficar olhando essa coisa feia todo dia? Eu falei, ih, filha, isso aqui é o nosso arroz com feijão, eu Feio não tô de nem verdade é bem feio. Nossa, Então tá certo. E muito importante isso que você falou, Monique, porque no cenário de SUS, você pedir uma colonoscopia para o paciente ver se tem hemorroida, avaliar a hemorroida,
é um problema porque você tem uma limitação muito grande. Você pede uma Você colonoscopia, tá perdendo demora tempo de meses exame, ali né? para o paciente 6 meses a um fazer, né? ano. Então é muito demorado. Às vezes um toque retal lá. É, Toque O retal exame Às vezes até físico. passar com o especialista, o É. procto, às vezes também é vai demorar. difícil. O médico que tá lá na linha de frente, ele não pode ter esse tabu de É. fazer o toque retal. Às vezes ele toca e toca um câncer. Exato. Aí pronto, aí você já consegue Ó, urgenciar, já consegue adiantar a vida desse paciente. tem 15 dias, a paciente estava esperando 4 meses a consulta com procto, já tinha sintomas há 1 ano, batendo em pronto-socorro. Perguntei, alguém examinou a senhora? Não, doutora, vamos lá, vamos examinar. Um câncer na borda do Sim. ânus, sabe? Não 2 precisa ser especialista. centímetros. Ai, mas eu não vou saber. Pôs o dedo, sentiu alguma coisa lá dentro diferente? Tem coisa. Paciente com queixa de sangramento tem que fazer toque retal. Exato. sim. Tem que É fazer obrigatório. toque retal. É Não obrigatório. importa se É. o paciente tem 20, 25, 30, 90. E paciente com queixa de dor perianal no pronto-socorro é obrigatório também. Obrigatório! Isso eu aprendi com a doutora Roberta. É a primeira Sim. coisa que está com dor perianal. Já fez o exame de toque? Porque tem o abscesso perianal, que é extremamente grave, que vira Fournier, que vira Que vira Pode um levar o problema paciente a grave. óbito. né? Exatamente. Então, Sim, o toque retal faz parte do exame Do físico. exame físico, não é do especialista. Exato. É muito né? importante. Eu lembro que quando eu estava recém-formado, 6 meses ali de recém-formado, trabalhando nos plantões, teve uma paciente numa cidade vizinha que tinha uma queixa ali anal. Eu fui, fiz um toque retal nela, e realmente tinha alguma coisa muito estranha ali. Eu, recém-formado, não sabia identificar, mas dá pra você ver que é O alguma coisa importante é que você estranha. viu, Exato. E aí é. encaminhei a paciente, foi pro HUSO e viu que tinha um câncer ali. E conseguiu descobrir até que logo, né? Então é importante a gente fazer esse exame que é muito difundido, que às vezes as pessoas esquecem, que é o exame físico. Esse daí tem Esse em daí todo é o lugar. beabá. Esse é E o importante. exame proctológico, eu brinco, parece que que vocês estão num túnel, né? Não pode encostar, não pode olhar, não pode ver. Faz parte do exame físico normal, a região anal. Então, Sim. não precisa isso ficar muito claro aqui, que isso não é um exame do especialista. Sim, Esses pacientes perdem tempo na rede, né? perde. É verdade.